Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens dos ministros, na já tradicional imagem da entrada deles ao plenário do Supremo Tribunal Federal, na expectativa da realização da sessão de hoje, que, como já dissemos, será uma sessão única por conta da homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, falecido no último dia 8. E, por conta disso, a sessão tem previsão de ser realizada apenas até antes das 4 horas da tarde, com os processos que analisamos antes. E vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Declaro aberta a 10ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 13 de abril de 2023. Saudando os queridos colegas, senhor Procurador-Geral da República, senhores e as senhoras servidoras, as senhoras e senhores advogados e todos que nos assistem. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 12 de abril de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 31 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma observação a fazer quanto à ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E antes de... É só pela ordem, que ontem houve uma indagação. Eu conversei hoje com o governador do Estado do Rio de Janeiro, a lei não chegou a ser aplicada. Então, não há materiais para descarte. Obrigada. Obrigada, ministro Fux. Antes de apregoar o primeiro processo, eu faço um registro da presença neste plenário dos estudantes de Direito da Instituição Toledo de Ensino, Faculdade Iteana de Botucatu, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. E, embora a nossa sessão hoje seja mais curta, espero que tenham proveito e que já vão se aclimatando ao Supremo Tribunal Federal. Senhora presidente, me perdoe, só registrar que eu sou itiano, formado na faculdade onde esses alunos hoje nos presenteiam com a É a alma mater de Vossa Excelência, a Faculdade Iteana. De Bauru. Iteana de Botucatu. Chama julgamento para continuidade, ação direta de inconstitucionalidade 5545, procedente do Rio de Janeiro, sob a relatoria do ministro Luiz Fux. Essa ADI diz com as ODS 3 e 16, Saúde e Bem-Estar, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, da Agenda 2030 da ONU. Temos aqui que, após o voto do ministro Luiz Fux, relator, que conhecia da presente ação direta e julgava procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, parte final, e 2º, inciso 3, da Lei 3990, de 11 de outubro de 2002, do Estado do Rio de Janeiro, e propunha a fixação da seguinte tese de julgamento. É inconstitucional a lei estadual que preveja o arquivamento de materiais genéticos de nascitúrios e parturientes em unidades de saúde, com o fim de realizar exames de DNA comparativo em caso de dúvida, no que foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, o julgamento foi suspenso. O ministro Luiz Roberto antecipou o voto, por isso eu retomo a ordem agora com o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhora presidente. Saúdo Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e os eminentes pares que integram este tribunal pleno. Senhora presidente, também não posso deixar de iniciar sem enaltecer
acutíssimo voto que foi proferido na tarde de ontem por Sua Excelência o relator, ministro Luiz Fux, tratando de tema de inegável importância, não só para esta circunstância vertida na DI 5545 do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual Fluminense, mas também para a própria compreensão da proteção de dados no âmbito da tutela dos direitos de personalidade. Portanto, cumprimento Sua Excelência o relator, bem como a sustentação oral levada a efeito por Sua Excelência o Procurador-Geral da República, professor Augusto Aras. O que trago à colação, senhora presidente, está numa declaração de voto que vou juntar, mas ao enaltecer Sua Excelência o relator, verifico que trouxe à colação nomes importantes do direito civil brasileiro contemporâneo, a começar pela instituição máter de Sua Excelência, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fez referência a dois professores titulares, dentre outros, a professora Heloísa Helena Barbosa e o professor Gustavo Tepedino. Também de uma outra escola do pensamento que se aproxima dessa ordem de ideias, o voto de Sua Excelência fez referência ao professor Marcos Herrera, que desde muitos anos participa de um grupo de pesquisa também nesta seara, em conjunto e liderado pelo professor Paulo Luiz Neto Lobo, na Universidade Federal de Pernambuco. Essas escolas do pensamento têm se articulado há mais de 20 anos para debater temas como esse, com um grupo de estudos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, que eu tive a oportunidade de coordenar por algumas décadas, e hoje é coordenado pelo meu colega, professor Herodes Cortiano Júnior. Portanto, a primeira saudação é da lembrança que o eminente relator fez. A segunda, que está no voto de Sua Excelência e foi sublinhada pelo ministro André Mendonça, diz respeito à finalidade nobre da lei. Tanto que a Procuradoria atenta a isso, já na inicial fez um recorte cirúrgico da inconstitucionalidade. Não se está a impugnar toda a lei, mas sim a parte final do artigo 1º e o inciso 3º do artigo 2º, ou seja, especialmente nesta questão do armazenamento dos dados atinentes ao DNA e as circunstâncias que envolvem um conjunto de ideias derivadas do parâmetro de razoabilidade para atingir a finalidade que é nobre e meritória, como disse o ministro André Mendonça, a todos os títulos, seja prevenir a troca de recém-nascidos. É claro que aqui se coloca em questão um debate ampliado que, pelo menos nos últimos 34 anos, foi objeto de toda a teoria do direito constitucional que se formulou com esta migração que os direitos da personalidade fizeram para a Constituição. Dos eminentes constitucionalistas que integram esse tribunal, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre Moraes e todos os demais ministros, lembro-me de debates em conferências nacionais da OAB, com a presença da eminente ministra Carmen Lúcia, de congressos onde Sua Excelência, o relator, também participava sobre matérias atinentes a esta travessia que implicou na constitucionalização de direitos. Esse, portanto, é um tema que recoloca num outro patamar o debate sobre a personalidade, não mais como uma esfera jurídica privada no sentido clássico, mas sim um atributo de um direito fundamental. E aí o direito à identidade genética passa a ser compreendido, portanto, como atributo da personalidade. O que, a rigor, não é grande novidade, porque, pelo menos no Estado de Direito, em que os direitos e garantias individuais são respeitados, e, felizmente, o Estado de Direito no Brasil se mostrou resiliente na sua dimensão eleita, que é o Estado de Direito democrático,
os direitos da personalidade são inerentes a esse modo de ser e de estar, que respeita a diferença, que respeita a realização do projeto de vida e que, antes de tudo, edifica a expressão da personalidade pela sua fundamentalidade. Há um trabalho pioneiro sobre isso, e me recordo da primeira vez que o tema foi versado na multicitada 7ª Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, de 1978, em Curitiba, sobre Estado de Direito. Foi a histórica conferência de Curitiba, na presidência do Conselho Federal Raimundo Faora, em que este tema foi vertido num estudo de autoria de 2 grandes professores de Direito Civil, antenados com essa perspectiva que já se apresentava desde as obras seminais da década de 50 de Orlando Gomes, passando por Caio Mário e tantos outros autores, professores José Lamartine Corrêa de Oliveira e Francisco José Ferreira Muniz. Conferência essa, na qual também estiveram presentes grandes personalidades da defesa da democracia, dentre eles Sobral Pinto e também Pontes de Miranda, que lá, com perdão do pleonasmo, pontificou com uma famosa conferência sobre a garantia do habeas corpus. Pois é nessa perspectiva que este texto insuperável e imprescindível dos professores Lamartine e Francisco Muniz trata precisamente do Estado de Direito e os direitos da personalidade. Entre outras afirmações luminosas, disseram no texto, afirmaram que a pessoa como ser existe por si mesmo. Esta é uma definição, digamos, iluminada pela síntese da perspectiva da qualidade inerente da dignidade. Circunstância essa, ou seja, o valor da dignidade, que mais tarde inspirou, quiçá, a obra, pelo menos na área do direito civil, mais destacada, que também é de uma professora fluminense, titular da UERJ, da PUC do Rio, a professora Maria Celina Bodan de Moraes, Na Medida da Pessoa Humana, que é uma obra capital sobre este tema, neste universo. Por isso, a intervenção que faço para votar, e desde logo adiante que acompanho o voto de Sua Excelência, quer nos fundamentos, quer na conclusão, é apenas para reconhecer essa dimensão subjetiva inerente à personalidade de autodeterminação. E essa autodeterminação não pode conviver com a extração de dados pessoais sem que o consentimento seja livre, prévio e informado. Esta é a questão central. E o consentimento informado, portanto, pressupõe, sim, que é possível que haja algumas limitações, mas cercadas essas limitações de salvaguardas, para que não se esvazie a substância do próprio direito. E esta lei, com fins meritórios, nesses pontos impugnados pela Procuradoria, ela esvazia o próprio direito, sem salvaguardas. E é nessa perspectiva, senhora presidente, que Sua Excelência, o relator, muito bem se referiu à Declaração Internacional da Unesco sobre Dados Genéticos, que explicitam essa ordem de ideias e jogam luz numa conclusão nada obstante singela, mas me parece verdadeira e vai ao encontro do voto do eminente ministro relator. A lei, ao tentar uma tutela a um bem jurídico importante, evitando ou procurando evitar a troca de bebês recém-nascidos, que é fundamental que se faça, e a própria lei adota outros mecanismos, ela inverteu a lógica. Cria um banco de dados genéticos para serem usados em caso de dúvida. A lógica é o contrário. Em havendo dúvida, aí sim se mostra uma possibilidade da explicitação desses dados genéticos. Por quê? Porque a preferência, do ponto de vista da sistematicidade no Brasil e no diálogo que a cláusula de abertura da Constituição faz com as declarações internacionais,
a opção preferencial para um sistema não invasivo. Portanto, a invasão é a última ratio, não a primeira. Daí porque a lei inverte esta lógica que na declaração de voto me parece muito bem explicitada por uma professora mineira, colega da Faculdade de Direito da PUC de Minas, da ministra Carmen Lúcia, que é a professora Maria de Fátima Freire de Sá, é uma grande autoridade nesse tema, em obra em coautoria com Diogo Luna Moreira. Na declaração de voto, também cito o precursor dessas preocupações, desta migração da personalidade do jardim para a praça, por assim dizer, ou seja, de uma esfera dotada de uma insularidade privada para uma tutela constitucional. Cito por todos o professor Pietro Perlingieri, que na Universidade de Estudos de Camerino fundou um dos grandes centros de estudos nessa matéria há muitas décadas atrás e deixou muitos discípulos, seguidores e também luminares de direito naquela universidade, dentre eles a professora Maria Cristina de Tico, que lá até hoje se encontra em atividades. Por isso, há aqui numerosas questões relevantes, pontuo pelo menos mais duas. Sua Excelência, o relator, fez uma referência a um vocábulo, a um significante, cujo significado também está nesse campo das imprescindibilidades para o debate, que é o vocábulo, o significante biopoder. Porque o biobanco, de algum modo, traz para uma seara alheia à pessoa um conjunto de dados identificadores de si, mas não há tecnologia neutra. A quem serve? Para que serve? A que se destina? Quais são as salvaguardas? E, portanto, isso se liga à noção de biopoder, e no Brasil, dentre muitos autores que cuidam disso, há um notável professor titular da Unicamp, Laimer Garcia dos Santos, que tem refletido desde há muito e com uma lucidez ímpar sobre as questões atinentes ao biopoder. Na própria alma mater, já que aqui o ministro André fez a lembrança da sua, homenageando os alunos presentes, a Universidade Federal do Paraná, na Faculdade de Direito, nesta área específica, há uma tese de doutoramento sobre este tema, cujo título é O Corpo Digitalizado, da professora Adriana Espínola Correia, que trata desses temas, e eu reproduzo esta explicitação, escrutínio entre biopolítica e direito que ela faz nesse texto e menciono mais alongadamente na declaração de voto. Por isso, senhora presidente e eminentes pares, com esta brevíssima síntese e louvando o voto de Sua Excelência o relator, eu estou agora sim, e assim Vossa Excelência vê, porque eu precisava de mais que 2 minutos, mas não muito mais do que o necessário, para irmanar os votos que me precederam, inclusive do ministro Luiz Roberto Barroso, que, mantendo a sua tradição, foi de uma brevidade exemplar, com substância também sempre costumeira, e eu estou acompanhando Sua Excelência, o relator ministro Luiz Fux. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Presidente, eu acompanho o ministro Fachin. E apenas ontem, na pressa, eu não fiz o registro que de coração gostaria de fazer pela aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, cuja presença imensamente fidalga nesse plenário ao longo de muitos anos, desde a minha chegada aqui, eu gostaria de exaltar um argumentador erudito, vigoroso, que enriquecia as nossas discussões, sempre com uma imensa elegância, e a presença dele ficará marcada na nossa memória e no nosso coração pela brilhante passagem que teve nesse tribunal. Presidente, peço licença. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Para me associar à saudação que o ministro Luiz Roberto Barroso faz ao ministro Henrique Ricardo Lewandowski, que se aposentou ao começo desta semana,
Eu, pessoalmente, tenho um registro muito agradável com Sua Excelência. Ele estava na presidência quando eu ingressei nesse tribunal. E, portanto, com a deferência, com a lhaneza e com a elegância que lhe é própria, eu tive, portanto, a experiência de vivenciar a presidência de Sua Excelência e a todos os títulos também cumprimento pelo exercício da magistratura constitucional, almejando que as suas novas jornadas também sejam tão exitosas quanto foram os frutíferos anos passados nesta bancada. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, ministro. Senhora presidente, como eu fui logo instado a votar, eu também, Vossa Excelência falou pelo tribunal, mas queria também ratificar essas palavras de Vossa Excelência que foram enunciadas na abertura da sessão em homenagem ao ministro Lewandowski, com quem eu também convivi muitos anos, por conta ele foi um líder da magistratura, presidiu a Associação dos Magistrados Brasileiros e eu com ele construímos algumas soluções de bom agrado para o êxito do nosso judiciário independente, sempre lutando pela nossa democracia e pelos valores constitucionais. Obrigada, ministro Luiz Fux. De fato, ontem fizemos o registro, mas o ministro Lewandowski merece esse reforço a cada fala, né? É merecedor de todo o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa lembrança, né? Como eu disse ontem, ele enriqueceu esse plenário por 17 longos anos. Estamos aqui com toda a contribuição jurisprudencial, acórdãos belíssimos de sua lavra. Logo, logo vamos lançar o livro em homenagem à Sua Excelência. Ministra Carmen Lúcia, é a vez de Vossa Excelência. Senhora presidente, senhores ministros, quero fazer um cumprimento de pronto especial ao ministro relator, Luiz Fux, por ter trazido não apenas um voto, como sempre, tão profundo, mas sobre um tema muito novo, muito necessário de ser cuidado. Então, de pronto, cumprimento este plenário, além de Vossa Excelência, presidente, na pessoa do relator, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, senhores estudantes, a quem cumprimento de uma forma muito especial, senhores servidores, todos que nos acompanham. Como já foi reiterado aqui, senhora presidente, secundando e mais uma vez cumprimentando Vossa Excelência pelas falas iniciais na sentada de ontem, uma vez que não tive a oportunidade de mencionar, tanto quanto a referência aos atos criminosos do dia 8 de janeiro, que foram relembrados por Vossa Excelência porque não podem ser esquecidos e precisam de ser reiteradamente lembrados a cada dia 8 para se manifestar que este tribunal está inabalado, como a democracia inabalada, mas que a tentativa de abalo não pode, em qualquer momento, deixar de ser devidamente mencionada, com os cuidados que foram tomados, adotados, para que não se repitam. Também não posso deixar de fazer a referência, e mais uma vez cumprimentar Vossa Excelência, pela menção feita, os cumprimentos ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, foi meu professor no doutorado, na fase em que, orientada pelo professor Dalmo Abreu Dallari, era ele o responsável naquela fase pelos seminários que se realizavam, e desde então tivemos sempre um muito bom relacionamento de amizade, de afeto, e cheguei aqui poucos meses depois dele, 3 meses praticamente, então convivi esses 17 anos com ele, como vice dele no TSE, também aqui, e é uma figura muito especial, não apenas pelo trato, pela facilidade, pela erudição, pela competência, pelo compromisso que sempre teve com a coisa pública no Brasil. Então, tenho certeza que ele, agora, em outras áreas, continuará a prestar grande serviço à sociedade brasileira e terá todas as oportunidades para continuar, portanto, trabalhando em prol de todos. No que se refere ao voto específico nessa ação direta 5.545, senhora presidente, eu estou acompanhando o ministro relator e, mais uma vez, reiterando que, de novo, estamos aqui lidando com as novidades, não é, ministro Gilmar? Vossa Excelência, que tanto tem trabalhado nessa parte de dados, neste caso, em que se trata de material genético que traduz os dados do humano de cada ser,
e que, na proposta feita, em que pese, e também me ponho de acordo, com a tentativa, talvez, do legislador de cuidar ou dar um trato àquele que, eventualmente, fosse atingido por um delito da gravidade, da desumanidade deste que pode acontecer. Mas, para isso, comprometendo todo um arsenal, um acervo que constitui a humanidade de cada um e, por isso, precisa de ser devidamente resguardado, até porque nós somos a inteireza que supõe essa identidade genética, que é aí sim, da intimidade, no sentido do íntimo, do ânimo de cada um, da alma de cada um. E, por isso mesmo, não poderia ter sido adotado sem os cuidados que precisavam de ter. E todas essas informações, inclusive, principalmente as genéticas, o ministro Fachin agora, de maneira extremamente feliz também, faz referência ao biopoder, que é um tema também novo ao lado do poder que se impõe a partir do conhecimento e de dados das pessoas. Imagina aqui que são dados que, às vezes, nem a própria pessoa tem conhecimento, tem ciência. Eu fico sempre me lembrando, presidente, num caso como este, que Santo Agostinho dizia que há um tempo só na vida de toda pessoa. O tempo passado, que é a saudade, o tempo presente, que é o trabalho, o tempo futuro, que é a esperança. E nós temos um tempo só na nossa vida, também genética. O tempo passado, que é este que se contém nos genes, na história, na identidade, que precisa de ser guardada e resguardada por cada um de nós, até para que a gente viva bem o tempo presente e possa viver bem no presente o tempo futuro da esperança. Por tudo isso, não tenho nenhuma dúvida que a falta de cuidados ou de medidas a serem adotadas em conformidade com os ditames constitucionais de resguardo da humanidade de cada um é que levam à conclusão a que chegou o ministro Luiz Fux, que eu acompanho na sua inteireza, mais uma vez cumprimentando pela profundidade do voto. Como voto, senhora presidente? Agradeço à ministra Carmen Lúcia. Escolho o voto do ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Cumprimentar Vossa Excelência também pelo pronunciamento que fez ontem, nos fazendo rememorar esses tristes eventos do dia 8 de janeiro e também tendo saudado o ministro Lewandowski, que já havia nos deixado no dia 11, com a sua aposentadoria. Eu também registro já a saudade do ministro Lewandowski, que ainda há pouco fazia aqui sessões e procurou resguardar-se de emoções, tanto na turma, o ministro Fachin lembrou aqui, quanto no plenário, tentou evitar que houvesse reminiscências, né, de sua atuação e saiu de maneira extremamente discreta, mas eu gostaria de registrar toda essa boa convivência que tivemos durante todos esses anos e todo o aprendizado que na convivência com Sua Excelência, ou que Sua Excelência nos propiciou. Também, diante já do consenso que se forma, eu quero registrar também os devidos encômios ao brilhante voto, agora entrando na questão da ADIM 5545, do eminente relator, ministro Luiz Fux, que trouxe, de fato, uma contribuição muito marcante para um tema que é de grande sensibilidade. A ação proposta pelo Procurador-Geral da República, questionando a constitucionalidade da Lei 3.990 de 2002, a qual determina a coleta compulsória de material genético de DNA de mães e bebês em hospitais públicos e privados, com o intuito de coibir troca de recém-nascidos em maternidade. Eu faço uma introdução sobre essa discussão, que já foi aqui abordada em vários votos, sobre a nova dimensão
do direito de personalidade, que tem até uma de suas matrizes, no chamado Volksversammlungsurteil da Corte Constitucional alemã, que era um caso aparentemente corriqueiro de pessoas que se recusavam a fornecer dados para o censo, mas que se tornou o grande case, o case matriz desse chamado direito de informação, ou o informacional Selbstbestimmung, né, a ideia de autonomia privada sobre os dados. Eu, então, presidente, passo agora a parte do voto e cito o memorável acórdão de lavra de Vossa Excelência nessa matéria, que é a decisão na ADIM 6387, da relatoria de Vossa Excelência, em que nós tivemos aquele caso de extrema gravidade e que houve resposta muito clara por parte do tribunal, a partir do posicionamento de Vossa Excelência, sobre o compartilhamento de dados dos usuários do serviço telefônico fixo comutado e do serviço móvel pessoal pelas empresas prestadoras com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com o propósito, dizia-se, de facilitar, não é, o trabalho do censo. Vossa Excelência, usando do princípio da proporcionalidade, dizia que não era necessário que, portanto, não passava pelo teste nem da adequação, nem da necessidade, fazer esse tipo de imposição para que houvesse para que o censo pudesse realizar o seu trabalho, e que poderia haver também o extravasamento ou o uso dessa faculdade que se encetava para outras finalidades, tratando-se, portanto, de dados sensíveis. Eu, então, avanço para dizer que, diante dessas considerações, verifico que, no caso em exame, a norma atacada, ao impingir a todas as parturientes a colheita, sem correlacionar a espécie de demanda judicial vinculada à sua propalada finalidade de evitar a troca de recém-nascidos e sem qualquer prazo máximo de guarda, certamente já não atende ao critério de adequação. A mencionada norma contraria a recomendação médica acerca do procedimento para investigação paterno-filial e também não traz segurança para a própria identificação, uma vez que o material genético coletado também, infelizmente, nós temos que trabalhar com essa hipótese, como apareceu no voto do relator, pode ser trocado. Porque essa era uma hipótese teratológica, mas... Pior do que eu vejo. Não é? E mais, não há qualquer garantia positivada de que o material não seja utilizado para fins diversos dos previstos na lei, ou seja, que não digam respeitos a trocas ou subtração de recém-nascidos. Ao assim proceder, a legislação não se apresenta adequada aos fins pretendidos, bem como flexibiliza o direito fundamental à privacidade, sem garantir a manutenção do sigilo ou a devida proteção quanto à segurança de manuseio. Eu ainda registro que medidas semelhantes estavam previstas no projeto de lei 6494, de autoria da deputada federal Sandra Rosado, que pretendia alterar o inciso 6º do artigo 10 do Estatuto da Criança e Adolescente para tornar obrigatória a coleta e armazenagem de amostras de sangue de recém-nascidos pelo prazo mínimo de 5 anos para utilização exclusiva em exames de DNA e com o intuito de identificação e confirmação de maternidade. O referido projeto chegou a ser aprovado na Câmara, entretanto, teve sua inconstitucionalidade assentada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, conforme relatório que eu transcrevo, elaborado pelo senador Valdir Raupp. Eu transcrevo o relatório do senador
e assim dizia ele, a questionar a constitucionalidade da proposição em comento, visto que torna obrigatória a coleta e o armazenamento de amostra de DNA dos recém-nascidos, independentemente de autorização dos pais, por hospitais e maternidades públicos e privados. A finalidade indicada na lei é dupla, a lei que nós estamos a examinar: inibir a troca de bebês recém-nascidos em hospitais, casas de saúde e maternidades públicas ou privadas e, ao mesmo tempo, assegurar a possibilidade de colheita de material genético para fins de utilização em ação judicial. Como nós sabemos, a Corte manteve a colheita compulsória de material biológico para fins de realização de exame de DNA, mesmo com a expressa oposição da genitora, diante da necessidade de se descobrir se teria ocorrido crime de estupro nas dependências da carceragem da Polícia Federal, enquanto a extraditanda, à época, esteve recolhida à espera de extradição. Naquela oportunidade, o tribunal realizou o balizamento do conflito existente entre os diversos bens jurídicos constitucionais, de um lado, moralidade administrativa, persecução penal pública e segurança pública, que se acrescem ao direito fundamental à honra, bem assim o direito à honra e à imagem de policiais federais acusados de estupro de extraditanda nas dependências da Polícia Federal, além do direito à imagem da própria instituição, e de outro, o direito à intimidade e a preservar a identidade do pai e seu filho. E estes foram atenuados em detrimento daqueles. Eu transcrevo a ementa, a reclamação 2040, questão de ordem da relatoria do meu antecessor nesta cadeira, ministro Nery da Silveira. É o célebre caso Glória Treves, né, que todos hão de se recordarem que essa temática foi ferida. Todavia, como sabemos, em circunstâncias usuais de simples investigação de paternidade, o STF tem entendido como inconstitucional a obrigação de realização do exame de DNA por violar a dignidade humana e a intimidade, devendo tal questão ser solucionada com base em estándares probatórios ligados a fatos debatidos. Eu transcrevo o trecho já do HC 71373, redator do acordo ministro Marco Aurélio, e também o HC 76060 da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Consequentemente, sem guardar qualquer correspondência com o postulado da proporcionalidade e seus subprincípios, da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, a lei em questão, ao obrigar a colheita de material genético, desprezando o elemento volitivo e a real utilidade para o fim a que se propõe, além de ser invasiva à intimidade e não possuir prazo específico de manutenção do material biológico colhido em sala do parto, detém plurimas interpretações que podem se sobressair inconstitucionais. Registro do desenvolvimento de técnicas de coleta de dados biométricos de recém-nascidos, tecnologia que não apenas auxilia na identificação, na relação de parentesco, como efetivamente contribui para evitar trocas de bebês em maternidades. Tal medida, mais adequada para a finalidade pretendida pela lei em análise e, ao mesmo tempo, menos lesiva aos direitos fundamentais da parturiente e do recém-nascido, já tem sido utilizada por hospitais do Brasil e prevista em projetos de lei como em tramitação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, projeto de lei 1506, 2019, da relatoria do vereador doutor Gilberto. E dispõe sobre o sistema de coleta de dados biométricos de recém-nascidos nas unidades de saúde públicas e privadas do município do Rio. Inclusive, a portaria 248, de 2 de fevereiro de 2018, do Ministério da Saúde, determina a vinculação de registros biométricos do recém-nascido e de sua mãe às declarações de nascidos vivos. Portanto, já há passos nesse sentido, a par de todo o projeto de biometria desenvolvido no âmbito
da própria e avançado no âmbito da própria Justiça Eleitoral. Por isso, presidente, eu estou votando, na linha do que já foi consagrado a partir do voto do eminente relator, pela procedência da presidente Adim, declarando a inconstitucionalidade da expressão, bem como permitam a identificação posterior através de exame de DNA comparativo, em casos de dúvida, do artigo 1º, bem ainda da integralidade do inciso 3º do artigo 2º, todos da Lei 3.990 do Estado do Rio de Janeiro. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes e agora cumpre-me votar. Eu me sinto, inclusive, dispensada de maiores considerações, tamanho o brilho, a profundidade do voto do ministro Luiz Fux, que foi complementado e ainda enriquecido com as manifestações que se seguiram hoje, especificamente, do nosso ministro José Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia, agora do ministro Gilmar Mendes. Eu tenho um voto escrito, o tema é sensível, o tema é novo, é mais um, embora já o ministro Fachin tenha na sua rememoração, trazido as preocupações que os estudiosos já apresentavam sobre a temática, mas eu digo que o tema é novo no sentido que a evolução tecnológica hoje se faz com tal velocidade que nós nos deparamos com velhas e novas questões sobre novos ângulos e somos obrigados a refletir sobre elas. E isso mais reforça o aspecto que ontem ainda o ministro André pensava das boas intenções do legislador, que, na verdade, estava buscando encontrar um meio para remediar a eventual troca de crianças na maternidade, que é um problema terrível, né? E as outras soluções que o nobre provedor, por óbvio, sequer destacou, porque não seria o caso, que seria justamente a identificação que a própria lei prevê, no sentido de utilização de pulseiras de identificação numeradas para mãe e filho na sala de parto, a utilização do grampo umbilical enumerado com o número correspondente ao da pulseira. E aí que ele vem com a terceira solução, que envolve justamente esse kit de coleta de material genético. Eu só destacaria, diante de tudo que já foi dito, um texto que eu achei muito interessante do professor Stefano Rodotà, né? Fantástico, né? Quando ele diz que, na realidade, nós somos os nossos dados, né? E que, mais do que nunca, e ele falecido em 2017, o tempo realmente, a velocidade é imensa, ele diz que cada vez maior a necessidade da tutela do corpo eletrônico, né, de cada um de nós. Eu acompanho integralmente, então, o eminente relator e proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade de votos, conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, parte final, e 2º, inciso 3, da Lei 3990, de 11 de outubro de 2002, do Estado do Rio de Janeiro. E, com relação à tese de julgamento, não vi qualquer oposição. Senhora presidente, apenas eu estava comentando aqui com o eminente ministro Fachin que nós falamos em manifestação do Congresso Nacional, biopoder, trouxemos dados transnacionais de países. Então, no meu modo de ver, ficaria modesta a tese da inconstitucionalidade apenas de lei estadual. Eu acho que ficaria melhor assim, é inconstitucional a lei que preveja o arquivamento de materiais genéticos, nascituros e parturientes em unidade de saúde, com o fim de realizar exame de DNA comparativo em caso de dúvida. Tiraríamos só o estadual. É lei, tira o estadual, lei. Agora, claro que no próprio voto tem as ressalvas. Então, por exemplo, matéria criminal, vai haver em algum momento um dado criminal importante para efeito de colher DNA, como eu citei ontem, a questão presidente, dos exames realizados a Lourdes, em que a pessoa presa 25 anos é solta.
Bom, presidente, sobre isso já tem a lei federal 12.037 sobre os dados do perfil genético, né? Então, eu acho que deveria ficar lei estadual, porque nós analisamos lei federal e lei federal já tem, inclusive, uma regulamentação. Porque temos a lei 12.037, que eu acho que temos até discussão sobre a constitucionalidade, né? Prefiro a tese original. E pela a posição que a gente tem adotado de deixar a tese tão próxima quanto possível com o caso que foi discutido. E o caso era de lei estadual, então acho mais prudente também. Tá bem. Então, a tese fica proposta pelo ministro Luiz Fux. É inconstitucional a lei estadual que preveja o arquivamento de materiais genéticos de nascituros e parturientes em unidades de saúde, com o fim de realizar exames de DNA comparativo em caso de dúvida. Julgamento encerrado. Senhores ministros e senhora ministra, nós estamos aqui com alguns casos e temos tempo, e vai ser excelente, que ainda do ano passado, que ficaram sem proclamação de resultado, pela necessidade de algum eventual ajuste. Então, eu penso que o material foi entregue a todos, né, e chamo a julgamento, apenas para efeito de proclamação, a ADI... ADI 4411, procedente de Minas Gerais. Relator, à época, o ministro Marco Aurélio. Embargos de declaração. Vou relatar a Vossas Excelências o que aconteceu e que levou, na época do julgamento destes embargos declaratórios, a não ser proclamado o resultado. Consta que contra esta decisão, contra a decisão então proferida, foi uma sessão do plenário virtual de 7 de agosto a 17 de agosto de 2020, houve oposição pelo governador do estado de Minas Gerais de embargos de declaração, apontando, dentre vários outros vícios, omissão quanto à especificidade e divisibilidade dos serviços de prevenção e extinção de incêndio do Corpo de Bombeiros Militares, custeados pela taxa que aqui é explicitada. Iniciado o julgamento dos declaratórios no plenário virtual, já isso em março de 2021, após o voto do ministro Marco Aurélio, o relator, que desprovia os embargos, pediu visto o ministro Alexandre de Moraes. O julgamento prosseguiu em fevereiro de 2022 e o ministro Alexandre, ao fundamento de que houve uma alteração no entendimento sobre o tema, divergiu do ministro relator e votou pelo acolhimento parcial dos declaratórios para conferir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados da lei estadual em referência. Houve, então, pedido de vista pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Retomado o julgamento, já em abril de 2022, o ministro Luiz Roberto igualmente propôs a atribuição de eficácia prospectiva ao julgado, porém com uma ligeira distinção, a saber, modulação dos efeitos da decisão do emérito para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, e aí vem a diferença, estando ressalvados os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento. A proposta do ministro Luiz Roberto foi seguida pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Dias Toffoli, ministro Nunes Marques, ministra Carmen Lúcia e ministro Luiz Fux, totalizando 6 votos favoráveis à proposta do ministro Luiz Roberto. O ministro Marco Aurélio, com a sua rejeição aos declaratórios,
tinha sido acompanhado apenas pelo ministro Luiz Edson Fachin. E o ministro Alexandre foi acompanhado por mim, pelo ministro Ricardo Lewandowski. O ministro André Mendonça não votou, por suceder na cadeira o ministro relator. Entendo eu que não há dúvida, prevaleceu a proposta de modulação do ministro, o acolhimento dos embargos de declaração para modular os efeitos da decisão de mérito, de modo que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e também os fatos geradores anteriores à mesma data, em relação aos quais não tem havido pagamento. Nós temos o voto do ministro Luiz Roberto. Estão todos de acordo? É de acordo, porque, na verdade, a dúvida que houve foi uma dúvida que hoje está superada. Quer dizer, uma coisa é o quórum para modular. Então, 9 ministros chegaram à conclusão que deveria haver modulação. Agora, a extensão da modulação foi acompanhada por 6 ministros. Me pareceu aqui não tem... De acordo. Todos de acordo? Todos de acordo. Então, Senhora Presidente, estou de acordo com a condução, claro, que Vossa Excelência vai me trazer. Nada obstante, eu fiquei vencido porque não estou de acordo com a tese. Mas o encaminhamento que Vossa Excelência dá é um encaminhamento que espelha a compreensão majoritária do Tribunal. Na verdade, essa decisão não é unânime. Essa proclamação é por maioria, vencidos o ministro relator e o ministro Fachin, e em menor extensão o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Ricardo Lewandowski e esta presidente. É assim. Mas foi um pequeno detalhe. Então, chamo agora a julgamento, encerrado este, o recurso extraordinário 922.144, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Procede de Minas Gerais, tem como recorrente Ana Elisa Surerus e recorrido o município de Juiz de Fora. Esse recurso extraordinário tem como objeto o tema 865 da repercussão geral, que diz com a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro com o regime de precatórios. Também ele retorna ao plenário presencial, ou melhor, ele vem ao plenário presencial apenas para a proclamação do resultado de julgamento. Eu rememoro que no plenário virtual de dezembro de 2021, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator, propôs fixar tese da repercussão geral nos seguintes termos. Aspas, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto, se o poder público não estiver em dia com os precatórios. O ponto vai ser só essa questão. A eficácia temporal dessa decisão, proposta pelo relator, deveria ser limitada a fim de que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão de julgamento, com a ressalva das ações judiciais em curso, em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. Fecho aspas. Votou em função desta modulação temporal, votou o relator pelo provimento do recurso extraordinário para que a diferença da indenização seja paga mediante depósito direto pelo município de Juiz de Fora. Naquela sessão
do tribunal, o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o relator e o ministro Gilmar Mendes abriu divergência, votando pelo não provimento do recurso extraordinário, no que foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli e Nunes Marques, com a proposta de fixação da seguinte tese de repercussão geral, aspas, o pagamento da complementação do depósito prévio ou do valor indenizatório fixado em ação de desapropriação ocorrerá por meio de precatório, salvo nos casos de desapropriação por descumprimento da função social, que será pago por meio de títulos da dívida ativa, da dívida pública ou agrária, a depender de o imóvel ser urbano ou rural. Fecho aspas. O ministro Luiz Edson Fachin divergiu do voto do relator, entendendo pelo provimento do recurso, compreensão acompanhada por mim e pela ministra Carmen Lúcia. Propôs o ministro Luiz Edson Fachin a seguinte tese. No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial, que é compatível com a Constituição, sem submissão ao regime de precatório previsto no artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil. Fecho aspas. De igual modo, propôs o ministro Fachin a modulação dos efeitos da decisão, a fim de que a tese fosse aplicada somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão de julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso, em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos. O julgamento foi retomado também numa sessão de fevereiro de 2022 e o ministro Alexandre de Moraes apresentou o voto vista acompanhando o relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Nesta sessão do plenário virtual, após o voto do ministro Luiz Fux, acompanhando o voto do ministro Luiz Edson Fachin, o julgamento foi novamente suspenso por pedido de vista do ministro André Mendonça. E, por fim, prosseguindo no julgamento, em sessão de junho de 2022, o ministro André Mendonça acompanhou a divergência inaugurada pelo ministro Gilmar. Em resumo, pelo não provimento do recurso extraordinário, votaram os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. 4 votos. Tal corrente propôs a tese de que a diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final deva ser adimplida como regra por meio do precatório. O provimento do recurso extraordinário mereceu 7 votos. Ministro, ao todo, ministro Luiz Roberto Barroso, relator, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Alexandre de Moraes, ministro Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia e ministro Luiz Fux, bem como o meu, 7 votos. Mas há uma diferença na modulação. Essa aqui ficou, imagino eu, a dificuldade na época, né? Quatro votos, a tese capitaneada, obteve a tese capitaneada pelo ministro Luiz Edson Fachin, no sentido de que o pagamento da parcela complementar da indenização deva se dar sem ressalvas pela via do depósito judicial. E 3 votos para a tese do ministro relator, no sentido de que o pagamento seja efetuado mediante depósito judicial, mas autorizando o precatório na hipótese de o poder público estar em dia com o pagamento dos seus requisitórios. Seria isso. Aqui eu consulto sobre a eventual possibilidade de um consenso. Presidente, eu... Não com relação à tese do ministro Gilmar, porque ali
Seria por precatório, né? Eu tenho uma divergência quanto à proposta de proclamação. Eu até não teria dificuldade, eu não tenho desconforto com a tese do ministro Luiz Edson Fachin, para ser sincero. Mas acho que ela não corresponde à deliberação, ao voto médio do tribunal. Porque como foi a votação aqui no tribunal? Nós tivemos quatro votos pelo pagamento, sempre com precatório, capitaneado pelo ministro Gilmar Mendes. Depois tivemos 3 votos, que foram o meu, do ministro Lewandowski e do ministro Alexandre, pelo pagamento direto, sempre que o Estado estiver em atraso com o precatório. E o ministro Fachin propõe o pagamento direto, sempre, independentemente de atraso. De modo que eu acho que o voto médio ficou sendo o meu, pagamento por precatório se tiver atraso, porque abriga parte do voto capitaneado pelo ministro Gilmar e parte dos 3 votos que me acompanharam. De modo que eu penso que esse seria o voto médio. Eu também tinha feito essa anotação. Vossa Excelência me permite, presidente? Pois não. Como Vossa Excelência bem disse, há 7 votos pelo provimento. E no voto do provimento estão os ministros, colegas que Vossa Excelência referiu, que são 7. E há 4 votos, incluindo o ministro Gilmar Mendes, e também Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça, que tomaram uma outra posição. Portanto, em não havendo consenso quanto ao voto médio, eis que me permito dissentir do ministro Barroso, quanto ao voto médio, creio que deve se aplicar um dispositivo do nosso regimento, ou seja, o artigo 185 do regimento, que trata, me parece, de circunstâncias como essa, em que não se alcança um determinado resultado e as 2 proposições mais votadas precisam ser ressubmetidas à votação, colhendo-se os 4 votos que restaram na corrente vencida, que são o ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. Leio esse dispositivo de nosso regimento, que, como sabemos, obviamente é lei. Efetuado o julgamento, concordo o parágrafo 1 do artigo 143, proclamar-se-á a interpretação que tiver apoio de pelo menos 6 ministros. Aqui, nenhuma interpretação teve apoio de 6 ministros. Parágrafo 1º. Se não for alcançada a maioria necessária, estando licenciados os ausentes ministros em número que possa fluir no julgamento, esse será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento desse ministro até que se atinja o quórum. Não é o caso. Aqui nós tivemos 11 votos. Portanto, não se aplica o parágrafo 1º. Aplique-se o parágrafo 2º. Na hipótese de os votos se dividirem entre mais de 2 interpretações, mais de 2, nesse caso nós tivemos 3. Proceder-se-á em outra sessão designada pelo presidente, seria melhor ler pela presidência, a votação restrita à escolha, pelo quórum de 6 ministros, pelo menos, de uma dentre as 2 interpretações anteriormente mais votadas. Então, o que eu proponho a Vossa Excelência ao plenário é que a proposta que resultou do meu voto, com a proposta do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, seja submetida à votação, colhendo-se, não precisa necessariamente colher os votos de todos, mas os votos dos 4 ministros que não se pronunciaram sobre uma ou outra dessa tese, porque nós precisaremos verificar qual das 2 alcança o quórum de 6. Se a interpretação do ministro Barroso estiver correta, os 4 votos acompanharão o voto de Sua Excelência. Mas aí, pelo menos, estará solvida a questão do quórum. Presidente, eu não me oponho à nova votação, mas não acho que essa seja a interpretação correta. Eu li o regimento. Eu sei, porque o voto do ministro Gilmar, que teve a adesão de 3 colegas, portanto, 4 votos, pede precatório se o Estado estiver em dia ou se não estiver em dia. Mas o ministro Barroso, ele nega provimento. O meu voto pede precatório
se o Estado estiver em dia. Portanto, quanto a esse ponto, nós temos 7 votos. Me permite, mas eu não me oponho à nova votação. Presidente. O ministro Alexandre já tinha pedido, ministro André, em seguida eu concedo a Vossa Excelência. Cumprimento Vossa Excelência, presidente. Presidente, eu também pedindo vênia, que é o ministro Fachin, me parece que aqui é caso típico de voto médio, porque nós temos, e nós estamos fixando uma tese, não do provimento ou improvimento, nós estamos fixando uma tese. 4 disseram sempre precatório. 4 disseram nunca precatório. E 3 disseram às vezes precatório. Isso. Olha, o voto médio é às vezes precatório. Também não me oponho a votar, porque, obviamente, quem disse nunca, sempre precatório, essa tendência. Mas aqui o voto médio me parece muito claro, porque são duas propostas antagônicas, 2 votos, sempre precatório e nunca precatório, e o intermediário é só se houver atraso. Aí isso, Alexandre, permita só a parte. Eu acho que para evitar qualquer desconformidade na proclamação do resultado. Por isso que eu já antecipei que creio que os 4 votos vão acompanhar a proposta do Mas aí nós não teremos voto médio nunca, nós vamos ter que votar sempre assim. Mas, se Vossa Excelência me permite, aqui nós estaremos concluindo que 4 votos que votaram, chegaram à conclusão pelo não provimento, estão acompanhando o provimento. Não. Nós estamos votando a tese, senhor. Nós estamos proclamando o resultado do julgamento, não é votando a tese. São 4 votos que disseram, o presidente pode esclarecer. Nunca vamos afastar do precatório. O que está em discussão é a proclamação do resultado do julgamento. O provimento foi dado por 7 votos. Sim. Já então, a tese é sobre o provimento. Nós estamos agora votando a tese. Não, o provimento do recurso extraordinário foi dado. Esse é o resultado. O resultado não foi proclamado. Foi Vossa Excelência, ministro, estava na presidência. Mas, ministro, com a objetivação do processo, nós temos a solução subjetiva e a tese. São votações separadas. Ministro, eu não sei só, pelo menos pela informação que eu tenho aqui, tudo indica que o município de Juiz de Fora, que é a questão que está posta, estaria... Continua em atraso. Continue atrás. Bom, então... Senhora presidente, apenas... Eu, inclusive, quando eu votei nesse processo, eu achei assim, muito cativante a tese do ministro Luiz Roberto, quando ela abria essa possibilidade. Mas eu imaginei que achar algum que não estivesse em atraso e também depois discutir o que seria, eventualmente, o atraso. Mas a vida é feita dos incentivos certos. Não, portanto, eu digo, a gente quer que não atrase. Em termos de tese, foi por isso que eu até não acompanhei, achei que era... nós temos que ter a preocupação de se a tese não infirma o resultado. Essa é a questão. Mas é isso, talvez, né, presidente? Esse que é o problema. Quem negou provimento é que concluiu no sentido do precatório. Nós estamos provendo e no provimento... Não, são duas coisas diferentes, porque na premissa do ministro Barroso... Sim. Desculpe, na premissa do ministro Barroso, ele assentava o precatório, a não ser que o ente estivesse em atraso. E, no caso, ele constatou que o município estaria em atraso. Por isso, ele proveu. Se não estivesse em atraso, seria improvimento. Teria improvimento, tanto é que eu estava discutindo isso agora. Apenas para registro, senhora presidente, consignar a relevância da discussão ora tratada e da pertinência da questão levantada pelo ministro Edson Fachin. Não há, ao longo da nossa jurisprudência, uma segurança ou uma definição tão clara se nós seguimos um voto médio ou aplicamos a norma específica do regimento. Ora, se vai num sentido, mais recentemente, numa tradição de estabelecimento de voto médio. No caso concreto, ao pé da letra do disposto no parágrafo 2º, lido por Vossa Excelência, ministro Fachin, nós teríamos que escolher entre as 2 posições anteriormente mais votadas, o que significaria, na minha leitura, excluir a posição do ministro, que foi capitaneada pelo ministro Roberto Barroso,
porque nós temos 4 votos capitaneados pelo ministro Gilmar e 4 votos capitaneados por Vossa Excelência. Na minha leitura, embora haja na literalidade essa definição, podemos até discutir qual das duas serão votadas, mas a literalidade, na minha leitura, são as duas que obtiveram 4 votos. Porém, numa votação colegiada, penso eu, e aqui é uma opinião que de linha de raciocínio em qualquer circunstância, que a busca do consenso é a melhor solução. O que significa não excluir nenhuma das teses que foram anteriormente debatidas. O que me faz levar a que o consenso seja, como melhor solução, uma busca desse voto médio. E aí sim, entendo eu que a posição que foi capitaneada pelo ministro Barroso traz esse melhor consenso, sem desconsiderar a relevante discussão que foi trazida por Vossa Excelência. Eu acho importante nós definirmos um critério do que se denomina como voto médio. Por exemplo, o professor Barbosa Moreira, ele, nessas questões de decisão colegiada empatada, ele dizia as 2 teses mais votadas passam de novo pelo colegiado. Então, num primeiro momento, a tese minoritária ela não poderia perpassar pelo colegiado, a não ser a tese capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes e a tese capitaneada pelo ministro Edson Fachin. Agora, se nós formos raciocinar em termos de julgamento, se fosse um julgamento, conexão ou continência, então, se não é chegar nesse consenso de que vamos fazer essa operação, para chegar à tese do precatório, tem que passar pela tese se o município não estiver em atraso. Para chegar à tese do precatório, tem que passar pela tese do ministro Barroso e pela tese do ministro Alexandre. Para chegar dele, para chegar ao precatório, tem que passar pelo se, porque a tese do precatório é mais ampla. E a tese do ministro Barroso Alexandre e me lembro agora. Ministro Lewandowski. O Lewandowski está contida na tese, está contida parcialmente na tese final. Agora, precisa ver se isso vai infirmar o resultado O ministro André levantou um ponto que eu considero muito importante. A interpretação literal levaria à impossibilidade de nós produzirmos a decisão que corresponde à maioria, o que não seria bom. O voto médio é o voto de superposição. E a superposição, como Vossa Excelência acaba de dizer, eu acho que é o meu voto, porque para chegar no do ministro Fachin tem que passar pelo meu, e para chegar no voto do ministro Gilmar tem que passar pelo meu. Mas, de qualquer sorte, apenas prefeito de tese. Porque o Vossa Excelência, com todas as letras, é o que eu tenho aqui, dá provimento ao recurso extraordinário. Né? Sem dúvida. Mas então, dá provimento para mandar pagar o sim, mas ele dá provimento. Como ele estabeleceu? A regra segundo a qual o devido é o precatório, a não ser que o ente estatal esteja devedor, inadimplente, em atraso, o devedor estará sempre, mas em atraso, ele depois fez o enquadramento e aplicou esta exceção que está contida no voto, aplicou ao caso em julgamento, que era o caso do município de Juiz de Fora, e constatou que o município de Juiz de Fora estava inadimplente, portanto, provia-se o recurso. A regra geral do precatório tem 7 votos, os 4 do ministro Gilmar e os 3 meus. E a excepcionalidade tem 7. E a excepcionalidade... O problema tudo é que o recurso ordinário era sobre a interpretação da justa e prévia indenização. Aí chegou a ser um valor diferente, esse valor da diferença é que nós estamos discutindo. Porque se nós perguntarmos, né, quando não atrasar, não atrasou, tem 7 votos, os 4 do improvimento e os nossos 3. Pelo precatório. Pelo precatório. Quando não atrasar, tem 7 votos. Quando atrasar, também tem 7
os 4 que sempre afastam o precatório e os 3 da posição média. Aqui a posição é bem média mesmo. Eu acho interessantíssima a forma de leitura, né? Como o texto normativo é sempre assim. O ministro Gilmar lê que a regra geral é o precatório. Sim. Salvo você. Mas é o meu voto também. Mas como a tese foi lançada, eu tinha feito a leitura no outro sentido. No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto, se o poder público não estiver em dia com os precatórios. Ou seja, aí a tônica, na leitura que eu fiz, tinha sido no sentido do depósito. Eu sugiro, quem sabe, como nós temos a limitação de horário, que eu suspenda a proclamação, quem sabe, vamos... Eu designo... Não me importa, mas acho que está claríssimo. Não, mas tem um detalhe, ministro, se você me permite, é o seguinte, a discussão no RE foi a justa e prévia indenização. O que se chegou à conclusão é que a prévia indenização foi insuficiente. Isso. Então, se nós fixarmos uma tese diferente, vai infirmar o resultado do recurso ordinário. Porque se a prévia e justa indenização verificou-se que ela não era justa. E aí, então, determinou-se o depósito judicial como está na lei. Imóvel vale, hipoteticamente, 200 milhões, o poder público deposita R$2.000, obtém a emissão na posse na desapropriação e a diferença que virá a ser apurada num laudo remete para o precatório. O Instituto da Prévia e Justa Indenização está na Constituição. Mas nessa parte nós estamos de acordo. Pois eu imagino que sim. Eu imagino que sim, por isso que a complementação precisaria em dinheiro. A questão tratada na tese é o atraso. É a questão do atraso no precatório. Eu acho que o ministro Gilmar colocou de uma forma, me parece inequívoca. 7 pessoas entendem que a regra geral, 7 ministros entendem que a regra geral é o precatório. Ponto. Que eu entendia que Vossa Excelência compreendia de forma diferente. Que a regra geral é o depósito, porque a indenização justa há de ser prévia. Não, presidente, olha a minha tese. No caso de necessidade de complementação da indenização, no final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios. Se estiver em dia, é por precatório. Mas o regime, ministro Barroso, eu acho que a ideia de refletirmos um pouco, e eu, obviamente, estou aberto para que nós chegamos a um denominador comum, se possível. Mas o regime que tem luz, para mim, é prévia indenização. Remeter para o precatório significa indenização posterior. Só para lembrar, obviamente que não é a discussão que está aqui agora. Essa é uma velha discussão no tribunal que remonta à Constituição de 67 e 69. A questão da justa e prévia indenização e que se haveria pagamento por precatório. Se o pagamento por precatório seria incompatível com esse conceito. No caso da emissão prévia na posse, tanto é que tem corrigendo, dava a possibilidade de você questionar o depósito, porque, obviamente, ele tem que ser pelo menos 80% do valor venal do imóvel. Não é? Se se trata de emissão prévia, e há elementos, portanto, de contestação. Mas eu acho que essa discussão que Vossa Excelência traz com grande habilidade, e de fato é um debate que já houve, no passado o tribunal sempre superou, porque essa questão se colocava mesmo. Se o dispositivo, a questão da proteção à propriedade, se o dispositivo que fala em prévia indenização, inclusive retiraria o precatório, pagamento em dinheiro e tudo mais. Mas não foi essa a jurisprudência que se assentou, tanto é que a ideia é que, de fato, se faça... Embora aqui, ministro Gilmar, nós estamos apenas falando do delta da diferença. Claro. Essa posição reavivada pelo ministro Fachin, dessa antiga discussão, teve 4 votos. Então, ela ficou vencida. Mas agora está entendido que aqui nós estamos discutindo só a questão da complementação. Só a complementação. Mas está claro. Mas a desapropriação só tem esses 2 momentos. Depósito prévio
E se houver o caso de complementação, não tem outro momento. Mas esse caso é só complementação, não estou reavivando a jurisprudência que se assentou aqui. Não há jurisprudência sobre complementação, tanto que nós estamos discutindo. Mas sobre complementação, a posição que Vossa Excelência defendeu teve 4 votos. Portanto, teve 7 votos divergentes. Mas se prevalecer a posição de Vossa Excelência, prevalece a posição da minoria. Mas bastaria que dois dos colegas que integraram o não provimento acompanhassem Vossa Excelência. Então, eu sugiro que o ministro André e o ministro Gilmar... O ministro André já afirmou que vota... Eu só acho que não é essa... Se eu for aplicar o regimento, eu tenho que excluir a tese. Só acho que não é assim que está descrito. Eu prefiro cancelar esse pregão e só consultar no próximo, se o ministro Alexandre tivesse, não sei se tem condições de me esclarecer, nós teríamos 3 ADIs que estão aqui de Roraima, em que eu acho, da relatoria de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, talvez eu esteja equivocada, mas eu acho que o voto de Vossa Excelência era anterior àquela definição do plenário, onde prevaleceu a compreensão do ministro Gilmar Mendes. Né? A questão das eleições, lembra das assembleias? Lembro, presidente. Ou não? Eu, inclusive, conversei com o ministro Gilmar e trouxe porque ele disse que vai mudar de ideia. Então, nós iríamos... Não foi, ministro Gilmar? Não. Essa ação, presidente, essa de Roraima foi a primeira. Pois é, eu achei que... Então, eu havia votado, depois houve pedido de vista, destaque, e acabou ficando o mesmo posicionamento das outras, 7-4, mas nós já tínhamos definido a tese, realmente. A proclamação de tese pode ser idêntica às demais. Posso, então, proclamar todos... Eu vou chamar julgamento, ação direta de inconstitucionalidade, 6654, Roraima, aliás, é 6654, 6658 e 6703. Né? Relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E eu, quando fiz a leitura, lembrei que nós, num determinado momento, eram N ADIs, do mesmo teor, nós concluímos na linha do voto do ministro, a maioria na voto do ministro Gilmar Mendes. Né? Então, me parece... Só para que eu entenda a data, daí fixa... Eu tenho um ponto de dúvida que ia ser esclarecido na tese. Não sei se pelo então, horário... Eu vou relembrar. Né? Eu lembro da tese, meu ponto de dúvida e questionamento, a interpretação que eu tenho dado é que os mandatos anteriores a janeiro de 2021, eles também computam para o fim de vedação de uma terceira eleição. Mas isso não pode ser... Se Vossas Excelências me permitirem, eu vou relembrar. Em sessão virtual de junho de 2021, o ministro Alexandre, relator, votou pela procedência da ação direta para fixar a interpretação conforme a Constituição ao artigo 30, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Roraima, tanto na redação originalmente impugnada como no texto atualmente em vigor, no sentido de possibilitar uma única reeleição sucessiva aos mesmos cargos da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Roraima, assegurada a manutenção de todos os efeitos da medida cautelar concedida. Pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Em março de 2023, o ministro Gilmar Mendes igualmente propôs a procedência do pedido, também para conferir interpretação conforme a Constituição, ao artigo 30, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, mantida a composição da mesa da Assembleia Legislativa, eleita, aqui que está, antes da publicação da ata de julgamento da DI 6524. Tal voto foi apresentado sob a compreensão de que contempla parcial divergência em relação ao voto do ministro relator
consoante igualmente registro o painel do sistema digital de votação desta Casa, tendo sido lançados 6 votos acompanhando a divergência, inaugurada pelo ministro Gilmar Mendes, a saber, além do meu, o dos ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Nunes Marques, totalizando 7 votos. No que diz com o voto do ministro relator, o ministro Alexandre, tem-se o registro de 3 votos naquela mesma linha de entendimento, quais sejam os votos do ministro Luiz Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia, num total de 4 votos. Então, nós estamos com 7-4 aqui. Pode-se, assim, assentar que o plenário desta Casa converge de forma uníssona quanto à procedência do pedido para conferir interpretação conforme ao artigo 30, parágrafo 4º, quanto à possibilidade de reeleição ou recondução sucessiva aos mesmos cargos. A questão... mantida a composição da mesa, né? Precisamente o voto do ministro Gilmar, o detalhe é esse. A manutenção da composição da mesa da Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da DI 6524, a viabilizar seja proclamada a tese pela qual inaugurada a divergência parcial como resultado do julgamento das ações diretas. Então, eu estaria propondo que o Tribunal Pleno, por maioria, nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes, redator para o acordo, julga procedente o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal, o artigo 30, parágrafo 4º da Constituição do Estado do Roraima, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, mantida a composição da mesa da Assembleia Legislativa, eleita antes da publicação da ata de julgamento da DI 6524, que é 7 de janeiro de 2021. Presidente, a questão aqui, que houve a maioria formada e nós fixamos isso, foi exatamente para impedir ou para evitar que a composição da mesa da Assembleia Legislativa já eleita, mesmo que fosse a terceira vez, ela tivesse que ser destituída. Certo, ministro Gilmar? Essa foi a ideia. Agora, a questão, e talvez isso precise uma melhor interpretação, é a seguinte, eu pego esse caso de Roraima. O primeiro mandato desse presidente foi 2015 e 16, o segundo, 2017 e 18, o terceiro, 2019 e 20, o quarto, 2021 22, e agora seria... o quarto foi isso. Tudo bem, pela nossa tese, ele no quarto poderia ficar, só que ele não pode ir para o quinto, porque esses todos não se apagam. Obviamente, aquela Assembleia... Não, a quarta não dá. Então, a mesa da Assembleia Legislativa, que foi eleita antes de 7/1 de 2001 e 2021, mesmo que fosse a terceira vez, ficaria até o final. Só que não pode ir de novo, porque o passado não se apaga. Me parece que esse deve ser o entendimento. Mesmo que seja a segunda vez. Mesmo se for a segunda vez, ele não pode ir numa terceira. Ele não perde aquela, mas não pode ir para uma terceira. Agora, de alguma maneira, ministro de Santos, só se você se acorda, isso fica contraditório com aquela decisão dividida que nós adotamos? Não. Isso, inclusive, foi a partir daquela decisão. Aquela decisão para a Câmara e para o Senado, aí nós passamos a aplicar aqui também. Porque não quero entrar nesse passado, porque, de fato, eu fico muito impressionado com essa... A gente já tem dificuldade de corrigir o presente e fazer a coisa certa no futuro. A relação do passado, o que nós assentamos, acho que foi isso que nós assentamos, que as composições eleitas antes do 7/1 de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições, como bula ao entendimento do Supremo. Esse foi o entendimento. Então, não se diga de revolver. Até porque nós tínhamos uma jurisprudência que mudamos, naquele caso conhecido aqui da discussão sobre a reeleição da mesa da Câmara e do Senado, em que o Tribunal tinha uma jurisprudência
supostamente amiga da federação, mas que permitia a eternização dessas mesas. Tanto é que presidentes ficaram 20 e tantos anos, não é? Reeditando, são casos conhecidos. Mas veja, quando nós fizemos a tal interpretação corretiva, vamos dizer assim, até invocando o princípio republicano, nós tentamos ser respeitosos para com o que já tinha ocorrido e com a nossa jurisprudência, que de alguma forma permitiu que as constituições estaduais estabelecessem essa regra. De modo que eu não ficaria revolvendo esses fatos, a não ser, foi até uma incorporação que eu fiz a partir do voto do ministro Barroso, que se verifique caso de fraude. Porque certamente, se nós formos discutir, vamos encontrar casos nos vários estados em que, sobretudo presidentes, ou faziam alternância, presidente e vice, ou presidentes se constituíram num poder. Então, eu não gostaria de fazer esse tipo de discussão. Acho que nós decidimos isso. Presidente, Vossa Excelência, me permite formular uma questão. O ministro relator, o ministro Alexandre Moraes, está acolhendo a posição do ministro Gilmar, que abriu a divergência? Não. Nos outros... O meu posicionamento acabou, da data, em relação à data, acabou sendo vencido, 7-4. Então, nos outros, nós fixamos essa tese de que seria mantida a composição da mesa da Assembleia Legislativa que tivesse sido eleita antes do 7/1/2021. E, na verdade, isso já pouco importa, porque já estamos em 2023. Me parece que o efeito concreto Exato. Agora, o que algumas assembleias... A já resolveu isso. O que algumas assembleias estão entrando com reclamação, e o problema surgido é o seguinte: o Supremo permitiu que houvesse a manutenção dessa mesa. Mas e se esse presidente já era a terceira vez? Ele pode ir para a quarta vez? Não. E aí que eu digo, eu acho que não. Nós mantivemos, mas nós não apagamos as sucessivas presidências. Esse caso de Roraima é muito esclarecedor, porque 1, 2, 3, 4 sequenciais. Mas na votação nós dissemos, de modo que não serão considerados para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de 7/1/2001. Nós estamos modificando o julgamento. Não, mas o que ficou na proclamação, não. Ficou só mantida a composição da mesa eleita antes da publicação da ata de julgamento. Mantida a composição. É que o voto inicial, Vossa Excelência, dava essa maior abrangência, mas na proclamação, que foi onde nós chegamos ao consenso, era a manutenção da composição da mesa da Assembleia. Vamos verificar, mas acho que... Então, nós precisaremos discutir esse ponto específico. Esse ponto, se eu estou entendendo a discussão, é muito importante. Quer dizer, quem já está 3 vezes não pode mais, pela posição do ministro Exatamente. Alexandre. Pela posição do ministro Gilmar, estaria zerado no passado, ele poderia de novo? Não, nós pegaríamos como data 7/1/2021. Não, presidente, também recomendo que... Esse é um pouco mais complicado. E só para deixar claro, presidente, gente, e acho que é muito importante, nós estamos discutindo essa questão no plano estadual, sim, porque para o plano estadual, o Supremo entende que não se aplica a regra da Constituição Federal, parágrafo 4º do 57. No plano federal, não cabe reeleição durante o mandato em nenhuma hipótese. Só na hipótese que o Supremo admitiu de mudança da legislatura. Apenas para que nós não inspiremos nenhuma interpretação original. É que, na verdade, esse tema nós examinamos em tantos processos e essa posição, finalmente, foi defendida pelo ministro Gilmar, terminou sendo consolidada nas outras ações. Agora, nessas, eu coloquei para o presencial porque entendi que o ministro Alexandre estava com o voto anterior àquele consenso que nós havíamos chegado. Sim, presidente, mas mesmo nas outras, o que ficou definido é exatamente que não perderiam aquela... Porque, na minha posição... Tem que haver a mesma solução. Na minha posição, se fosse a terceira vez, estaria desconstituído naquele momento e teria que ter outra eleição. Nisso, eu fui derrotado, foi 7-4. Ficou fixado que, antes do 7/1/2021, permaneceria. Isso. Mas não ficou definido se o passado seria ou não apagado, nem acho que isso precisaríamos definir realmente. Nós mudamos de entendimento.
Isso que eu... Sim, mas precisaríamos definir. Sim, mas na época eu entendo que nós tínhamos definido, porque, de fato, até então, cada um que faça a verificação de sua experiência em cada um dos estados. A regra, em função da nossa jurisprudência, era de que cada estado poderia fazer a sua regra. Por isso que as constituições previram a reeleição. E nós iríamos encontrar uma série de casos de pessoas que dominaram, não vou citar nomes, mas que dominaram a política estadual, né, por anos, né, por décadas, né, mas com base, inclusive, nessa jurisprudência que supostamente era amiga da federação, mas que ocasionava uma distorção do princípio republicano. O que nós fizemos foi assentar que, a rigor, diante da mudança da jurisprudência, e foi uma proposta até que nós trouxemos no debate sobre a reeleição no âmbito do Congresso Nacional, que era necessário também fazer um adornamento também em relação aos estados. Não tem nenhuma paixão, pessoal, por isso, mas se trata de um ajuste que nós fizemos diante da mudança de interpretação que assentamos, e por isso que se fez essa abordagem. É claro que o tempo que tudo resolve, e também se incumbe de resolver isto. Se essas pessoas não se reelegem para o mandato parlamentar, obviamente também não repetem, ou quando a interferência do Supremo Criador também não se faz, ou coisas do tipo, não é? Mas o fato é que essa foi a nossa opção. Nós estamos falando de 2021. O que é notável só é o seguinte: é o eterno retornelo. Quer dizer, nada se resolve, quer dizer, tudo fica em aberto. Não, mas de qualquer sorte eu pedi para a senhora secretária que faça um levantamento de todas aquelas ações com a parte dispositiva, e eu vou designar uma nova data, fica cancelado também esse pregão, e pelo menos resolvemos uma proclamação, que já me dou por satisfeita. Brevemente, senhora presidente, apenas registrar a importância desse tema voltar, na minha opinião, quanto antes, porque tem havido muitas reclamações de municípios sobre essa temática. Pois não. Obrigada, ministro André. Está encerrada a sessão, agradeço a presença de todos, desejo uma ótima tarde.